Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num outro ambiente, estou em casa, estou no quarto de João Pedro, estou mais à vontade, né? Hoje ele vai gravar comigo aqui, vai ficar com o meu assistente. Eu vou perguntar aqui para ele o tema do vídeo de hoje, ele vai falar. Logo depois que ele falar, eu vou começar a conversar com vocês sobre esse tema muito importante. Qual é o tema de hoje, pai? Metformina, massa muscular e idosa. Isso, hoje a gente vai conversar sobre o uso da metformina, massa muscular. Eu vou acrescentar também força muscular e idosos. Antes de eu começar a falar sobre isso, deixa eu dar o meu golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre isso, porque nos últimos vídeos eu fiquei um pouquinho mais tenso, né? Eu tendo a ficar mais tenso no início dos vídeos, aí geralmente eu utilizo algumas estratégias para relaxar mais um pouquinho. Uma dessas é tomar água. É bom porque eu me acalmo, porque eu converso com vocês e me hidrato também, né? Bem, vamos lá, vamos bem devagarinho para eu não perder a linha de raciocínio. Veja, a metformina é um medicamento muito utilizado para o tratamento da diabetes. Logo, a maioria das pessoas que utilizam esse medicamento são diabéticas, são pessoas que vivem com a diabetes. Mas a metformina não tem como função principal apenas reduzir a glicemia, ela tem outras funções também. Por exemplo, diminuir a inflamação, o que é muito comum em pessoas que têm diabetes, em obesos, em pessoas com HIV, com câncer, com outras doenças crônicas, inclusive em idosos. De uns tempos para cá, recentemente, tem se descoberto outros efeitos, inclusive efeitos promissores da metformina na longevidade. Ou seja, ao que parece, a metformina aumenta o tempo de vida porque ela modifica alguns mecanismos celulares, algumas reações celulares que aumentam o teu tempo de vida. Isso já foi verificado com humanos, com ratos, e com células. Mas eu não vim aqui falar sobre os efeitos da metformina na glicemia, na inflamação ou na longevidade. Eu vim aqui falar sobre um efeito colateral da metformina, um efeito que provavelmente você nem sabe que existe, que são seus efeitos negativos na massa muscular e na força. E aí eu vou te dar uma informação, eu queria que você gravasse essa informação. O uso da metformina prejudica os ganhos de força e massa muscular proporcionados pela musculação. Eu vou repetir essa informação porque eu acho ela muito importante. Veja, o uso da metformina, ela prejudica os ganhos de massa muscular e de força proporcionados pela musculação. É claro que eu vou mostrar para vocês um estudo aqui, mas não é o primeiro estudo que eu leio mostrando esses efeitos negativos da metformina na massa muscular e na força. Isso é muito sério, porque geralmente as pessoas que utilizam metformina são idosos, porque a diabetes é uma doença que um dos fatores de risco é o envelhecimento. Então, na medida que você envelhece, principalmente quando você ultrapassa os 60 anos, a sua chance de desenvolver diabetes é maior. E é claro que existem outros medicamentos para tratar a diabetes, mas a metformina é um deles. E muitos idosos tomam metformina. E o problema é que quando um idoso toma metformina e ele vai fazer musculação, porque ele precisa ganhar massa muscular e ele precisa ganhar força, Por que ele precisa ganhar massa muscular e força? Porque ele precisa melhorar a saúde, Ganhando massa muscular, ele aumenta a captação de glicose, ele reduz as chances de morte por doenças cardiovasculares, metabólicas e outras doenças crônicas. Aumentando a força, ele melhora o seu desempenho em atividades da vida diária, seu desempenho esportivo, se for o caso de um idoso que pratica esporte. Ou seja, é necessário que o idoso ganhe força e massa muscular. No entanto, se esse idoso for um diabético e ele toma metformina, ou se ele toma metformina por algum outro motivo, esses ganhos de força e massa muscular são prejudicados. E quando eu falo que esses ganhos são prejudicados, não é um pequeno prejuízo, é um prejuízo tipo assim, quase metade do que você poderia ganhar em força e massa muscular, Então é um prejuízo que deve ser considerado. Eu vou falar lá no finalzinho do vídeo como a gente pode reverter um pouco esse prejuízo. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores americanos no ano de 2021, ou seja, no ano retrasado. Esse estudo foi publicado na Journal Science, que é uma revista específica na área de envelhecimento. Esse estudo eles pegaram 94 idosos que foram divididos em dois grupos. Um grupo era um grupo placebo, que tomava alguma coisa lá, alguma substância que não tinha efeito nenhum, e o outro grupo era o grupo de idosos que tomavam metformina. E aí eles foram submetidos a 3 meses de musculação, e aí o que é que os pesquisadores observaram? Eles observaram basicamente 3 achados.
O primeiro é que o uso da metformina prejudicou os ganhos na densidade muscular. Segundo, a metformina prejudicou os ganhos na força muscular. Terceiro, a metformina prejudicou os ganhos na massa muscular. Deixa eu definir para você o que é densidade muscular. A densidade muscular, ela basicamente é a relação entre a quantidade de músculo e a quantidade de gordura que você tem. Então vamos pensar aqui no músculo da coxa. Eu tenho duas pessoas diferentes. Uma pessoa ela tem mais músculo do que gordura e a outra ela tem mais gordura do que músculo, ou mais músculo do que gordura, mas uma quantidade de gordura maior do que a primeira pessoa. Então eu posso dizer que essa primeira pessoa que tem mais músculo do que gordura, ela tem uma densidade muscular maior. Então existem algumas formas de aumentar essa densidade muscular. Ou eu aumento a quantidade de músculo, eu aumento a massa muscular e reduzo gordura, ou eu mantenho a massa muscular e reduzo a gordura, né? Então densidade muscular, isso é a relação entre a quantidade de músculo e gordura. E o uso da metformina prejudica os ganhos na densidade muscular. Enfim, a metformina também prejudicou os ganhos na força e na hipertrofia muscular. E mais uma vez, não foram prejuízos pequenos, foram prejuízos bem significativos. O que é que eu quero dizer com isso? E aí eu preciso que você preste bastante atenção. Eu estou dizendo para você que a metformina é um medicamento ruim, que você deve parar de usar a metformina? Não, de jeito nenhum. Primeiro que a metformina não é um medicamento ruim, né? Ela reduz a tua glicemia, ela reduz a tua inflamação, que é muito importante, e ela aumenta inclusive a tua longevidade, tem vários estudos mostrando isso. Eu quero dizer que você deve parar de usar a metformina de jeito nenhum, porque provavelmente se você usa a metformina, você é uma pessoa que vive com diabetes. E se você tem diabetes e você para de usar a metformina, isso significa que a tua diabetes vai ficar maltratada. Diabetes maltratada é muito complicado para a tua saúde, porque provavelmente você começa a desenvolver complicações relacionadas à diabetes, como retinopatia, que são problemas nos olhos, né? Inclusive pode evoluir para cegueira, neuropatia periférica, neuropatia autonômica, que são problemas nos nervos autonômicos e periféricos. Você pode desenvolver nefropatia, que são problemas nos rins, problemas vasculares, aumenta as chances de doenças cardiovasculares, enfim. Então você não pode parar de usar a metformina. Se você deseja parar ou trocar de medicamento, aí você vai consultar o teu médico. Caso você não possa parar, seja para você continuar usando a metformina, o que é que você pode fazer? Parar de fazer musculação? De jeito nenhum. Porque eu não disse em momento nenhum que você não vai ganhar força e massa muscular. Eu disse que os seus ganhos são prejudicados, ou seja, você ganha força muscular e ganha massa muscular, mas você ganha menos, você ganha numa quantidade menor quando você compara com uma pessoa que não toma metformina. Mas se você quer otimizar os ganhos de força e massa muscular, o que é muito importante para a tua saúde e para o teu desempenho em atividades da vida diária, o que é que eu sugiro? Aumente a intensidade dos treinos. Estudos mostram que, claro, a metformina prejudica os ganhos de massa muscular e força, mas quando você treina com uma intensidade maior, você reverte uma parte desses prejuízos. E como é que você treina com intensidade maior? É aumentando a carga? Não necessariamente. Você tem várias formas de aumentar a intensidade desse teu treino. Ou aumentando a carga, ou reduzindo o intervalo de descanso entre as séries, aumentando a amplitude de movimento, usando métodos intensivos de treinamento. Aí você tem que conversar com um profissional de educação física para ele prescrever o treinamento mais apropriadamente, reduzindo a velocidade de movimento, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, ou seja, você tem várias variáveis que devem ser manipuladas para tornar o treinamento mais intenso. Enfim, a mensagem principal desse vídeo é: a metformina realmente prejudica os teus ganhos de força e massa muscular, mas você pode reverter esses efeitos treinando mais intenso. E para treinar mais intenso, você precisa conversar com um profissional de educação física para que ele prescreva o treinamento de forma mais apropriada. Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.